Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que vocês sabem que eu gosto muito, que é sobre fé. E aí eu quero trazer um pouco das coisas que aconteceram comigo, das perguntas que vocês fazem e do que eu penso sobre isso respondendo a vocês. Espero que vocês gostem! Uma pergunta que eu recebo toda hora é: nossa, Catarina, como você consegue manter a sua fé mesmo com tantas coisas que aconteceram, mesmo com todas essas circunstâncias? A primeira pergunta que eu vou responder: eu já coloquei as definições de fé para vocês, né? Então, fé é o firme fundamento das coisas que espero e a certeza das coisas que não se veem. Portanto, fé não tem nada a ver com aquilo que a gente vê naturalmente. Então, se você me pergunta, Catarina, como que você vive essas situações? Você vê essas coisas, você sente essas coisas e mesmo assim você continua crendo? Você ainda não entendeu o que é fé realmente, porque bem-aventurado, Jesus dizia, os que não viram e creram. Antes, né, de acontecer tudo o que aconteceu, enfim, de eu passar por tudo que eu passei, eu tinha uma medida de fé diferente. E se você quer entender as coisas que eu tô falando sobre fé, você pode acessar aqui o vídeo O que é fé e aqui o vídeo Como aumentar a sua fé. Já falei um pouco sobre esses assuntos, se você quiser entender melhor, os vídeos estão aí. E eu disse para vocês várias definições de fé, vários versículos sobre fé. E tem um que em especial que eu gostei muito, que é Romanos 12:3, que diz que uma medida de fé foi implantada em cada um de nós. Depois eu mostrei um texto que dizia que que Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus também não fazia. Se Deus não faz acepção de pessoas e uma medida de fé foi colocada em cada um, nós recebemos a mesma medida de fé. Agora, a questão é como desenvolvemos a nossa fé. Então, antes eu tinha um nível de fé que realmente as circunstâncias, os problemas faziam com que eu ficasse, poxa, mas com o tempo, quando eu recebi a palavra, né, que é implantada na gente, que é poderosa para salvar a nossa alma, que é essa palavra da Bíblia, é essa palavra lida e que cai no nosso coração, e quando ela cai no nosso coração e ela é falada pela nossa boca com fé, com, vamos dizer assim, algo que vem de Deus, essa palavra, ela já não é mais só uma palavra, né? Ela gera vida. Isso que eu tenho desfrutado. Quando eu decidi lá atrás crer e declarar a minha cura, eu fiz todas as coisas, eu fiz a cirurgia, eu continuei andando, fazendo todas as coisas que eram necessárias. Só que eu nunca pensei em nenhuma situação que aquilo poderia mudar aquilo que Deus disse, porque se eu conheço o caráter de Deus, se eu conheço o que Deus disse ao meu respeito, eu vou andar fazendo a minha parte, naturalmente falando, e eu sei que no sobrenatural, aquilo que não depende de mim, Deus vai intervir, porque é exatamente assim que faz, mas as pessoas não querem fazer nada, elas querem receber simplesmente um toque, vamos dizer assim, receber um milagre. Isso pode acontecer, mas a gente não precisa ficar nessa medida de fé, né? Nessa medida de fé de querer tão somente receber um milagre, até porque os sinais e prodígios seriam para que as pessoas crescem. Então, se você já conhece Deus, se você já conhece aquilo que Deus é, o que a palavra diz, você tem que começar a elevar o seu nível de fé. É dessa forma que eu creio, sabe, gente? E uma coisa importante também, vocês ficam muito assim, falando, me mandam e-mail às vezes perguntando, e eu já recebi alguns e-mails falando isso. Catarina, mas eu creio em Deus e tudo, e aí o fulano que não crê tá muito melhor que eu. Eu sempre falo uma coisa: Deus não fez a Bíblia, né, para classe A, B, C, D ou E, ou para religião A, B, C, D ou E. A Bíblia é um livro de princípios. Se você anda conforme os princípios, você é abençoado. E aí, se você crê, se você tem fé, você é ainda mais abençoado. Mas assim, isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você e Deus. Então, se você acha que você tem que ser mais abençoado, ou que você, vamos dizer assim, é melhor porque você é bom, porque você é isso, porque você é aquilo, você não reconhece que as coisas se
foram te dadas pela graça, e pela graça você recebeu. Você não recebeu porque você merecia. Isso é muito importante para que você entenda que você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para você, você tem que buscar vencer as suas limitações, as coisas que têm te atrapalhado de receber. Antes, quando eu levava uma vida, né, sem muito comprometimento, eu sempre falo isso, eu sempre fui cristã e, enfim, sempre cresci na igreja. Depois eu me afastei da instituição igreja, mas continuei próxima de Deus, mas eu retornei e as pessoas falam assim, poxa, mas piorou, assim, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Gente, nenhum ladrão quer roubar alguém que não tem nada. Então, a partir do momento que eu me tornei uma ameaça para as coisas, vamos dizer assim, pro lado negro do mundo, eu passei a ser procurada. Então, óbvio que as coisas iam ficar mais difíceis. O próprio Jesus dizia, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como Jesus venceu, nós vamos vencer. E eu creio que eu vou chegar numa medida de fé, e eu creio que esse momento chegou pra mim, né? Que as coisas cada vez menos vão acontecer, porque cada vez menos eu vou fazer as coisas mais certas. E eu falo isso não só espiritual, não estou dizendo que foi um pecado, assim, que as pessoas já começam a pensar nisso. Não, a gente muitas vezes transgride algumas coisas, né? Por exemplo, o meu marido viajou, eu estava trabalhando muito, não estava dormindo direito, estava comendo mal porque ele não estava aqui, então eu acabava que dava aquela, sabe, bobeada na alimentação. Então, algumas coisas aconteceram e óbvio que com isso é mais fácil. Aí eu pedi um monte de porcaria para comer e numa dessas eu peguei alguma coisa. Tinha como eu prever isso? Não tem como isso prever. Tô falando do problema que aconteceu há pouco tempo. Se você quiser saber qual é o vídeo, é só clicar aqui. E aí, tinha como eu prever alguma coisa dessa? Não tinha. Mas se eu talvez tivesse mais cuidado, não tivesse comido em qualquer lugar, será que teria sido diferente? Pode ser que sim. Eu não tenho como saber. Eu tenho como saber aquilo que eu fiz e aquilo que eu decidi e pegar essa situação e ter mais cuidado. Agora eu tô tendo super cuidado com a minha alimentação para fazer com que o meu sistema imune fique mais forte também, com essa parte nutricional. E eu sempre dei maior valor a isso, mas no momento que eu dei uma bobeada, somado ao fato de outras coisas, pronto. Isso foi, vamos dizer assim, um buraquinho que fez com que tudo entrasse e acontecesse. Mas isso não muda aquilo que eu creio, isso não muda aquilo que Deus disse, isso não muda nada. Fé não tem nada a ver com sentimentos. Se você vê as situações e fala, como você consegue com tudo isso continuar crendo, eu te digo, você está precisando trabalhar a sua fé. Porque você ainda não atingiu um nível de fé, você ainda não entendeu que as coisas espirituais e as coisas que dizem a respeito da fé não tem que ser acompanhada de sentimentos. Óbvio, você não vai negar a realidade, você não vai negar uma verdade natural. Você tá doente, você não vai deixar de ir no médico, mas você não pode crer que aquele laudo vai ter o poder de acabar com a sua vida, porque você sabe quem você é em Deus e você sabe aquilo que Deus pode. Eu aconselharia todo mundo a ler Tiago, porque Tiago tem algumas verdades assim que eu acho muito importante para quem é cristão. Em Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Muitas pessoas falam, Deus está colocando essa tentação. Não, querido. A Bíblia fala que Deus ninguém tenta. Isso está em Tiago. Tiago também diz que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus não muda de opinião. Então, se Deus disse algo a seu respeito, Ele não vai botar e tirar. Então, por isso eu não creio que Deus coloca doença em mim para depois me curar, porque se Ele não muda de opinião, então a opinião dele é uma só. E nele não há mal algum, e Ele é 100% bom, e Ele diz que a doença não provém dele, logo eu ficar doente também não provém dele. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que algumas coisas acontecem, como eu falei, porque o nosso corpo é corruptível, é perecível, mas que a gente tem que andar em fé, a gente não tem que andar por sentidos, ver, ouvir, esses sentidos que eu tô me referindo, né? Os sentidos do corpo humano normal. E a gente não tem que andar por isso, a gente tem que andar pelo que a gente crê. E é hoje isso que eu tinha pra dizer pra você.
Esse vídeo foge às vezes um pouquinho do padrão dos vídeos que eu faço, mas é um vídeo para você que também acredita em Jesus, que acredita na Bíblia, independente de qual é a sua religião, todos somos corpo de Cristo e é isso que importa, né? Se inscrever no meu canal, não deixa de clicar aqui. Você também pode me acompanhar nas outras redes sociais, são todas Catarina Aragon, e também o meu blog, que é catarinaragon.com.br. Não deixe de dar o seu joinha, seu curtir aí. Um beijo e até o próximo vídeo.